além, claro, de questões administrativas, práticas, que eu já antecipei, com relação ao destino dos gabinetes, que o Dr. Marcelo fez uma defesa até bastante eloquente sobre esse resultado, que seria a transferência para cá. Eu preciso saber se este tribunal está considerando essa questão da compulsão, da remoção compulsória para efeito de quórum. Acho que isso é uma questão que já deveria ter sido decidida, porque nós já começamos a votação sem saber como contar esse resultado. Porque se é uma questão, se é um processo que vai implicar em remoção compulsória de magistrado, exige um código especial. Acho que isso também deveria ter sido analisado, e já que vai haver uma manifestação da administração com respeito a curso, acho que deveria haver nesse sentido também. Só uma ponderação, desembargador Renato. A administração vai juntar elementos, né? Essa questão me parece que tem então, outro, mas fica o registro do que você está falando, porque é uma questão mais legal aí. Com relação a elementos, eu gostaria que houvesse essa informação da administração sobre a questão prática de como vai ser essa instalação, onde vão funcionar esses órgãos. Isso. Se existe espaço hoje ocioso em Belo Horizonte para a instalação desses órgãos. Se eles estão ociosos, por que o tribunal paga aluguéis em Belo Horizonte em valor superior ao que paga em Juiz de Fora? Se vai haver a reacomodação de algum órgão deste tribunal para instalar os que vêm de Juiz de Fora, para onde eles vão? Se vai ser necessária também a alocação de imóveis para esses órgãos. Porque, ao que me consta, nós em Belo Horizonte hoje não tem imóvel ocioso. Porque se estivesse, nós estaríamos prevaricando ao pagar o valor de aluguel que paga pela cidade toda. Então, o meu entendimento, eu presumo que não exista hoje um imóvel. Então, eu entendo que, para melhor esclarecer a questão, deveria ser apontado pela administração todos os detalhes das consequências dessa medida, porque ela está sendo amparada em questão orçamentária. Então, nós temos que saber exatamente quanto vai se gastar para essa turma funcionar aqui, para saber que é mais barato do que funcionar em Juiz de Fora. Porque se for sair de lá para pagar aluguel aqui, lá é mais barato. É só uma questão prática, não estou aqui defendendo, dizendo que é mais barato do que não é. Estou dizendo que não tem como saber, porque não foi feito esse levantamento em nenhum momento. Em nenhum momento. E outra questão também que deveria ser respondida é se a instalação no imóvel próprio em Juiz de Fora é possível, viável e se reduziria o custo aos mesmos que acontece hoje em Belo Horizonte. São questões fáticas que têm que ser respondidas antes de uma decisão. Só, doutor Ianaco, só com relação ao último questionamento, instalação em imóvel próprio. Exatamente. Nós já havíamos iniciado um estudo, em conversa com o doutor Júlio, sobre as alterações da instalação hoje em Juiz de Fora. Havia a possibilidade da devolução de um andar e a instalação dos gabinetes de um andar só. Já havia sido um estudo, inclusive, pelo setor de engenharia do tribunal, mostrando a viabilidade da medida. E, paralelamente, nós estudávamos a transferência para um imóvel cedido a título gratuito ou um imóvel da rede ferroviária e essa possibilidade de instalação no prédio das vagas. Isso também não chegou a ser finalizado, porque esse processo surgiu de repente, eu não esperava isso. Desembargador Sérgio. Presidente, normalmente, todas as vezes que participei de sessões em que algum desembargador tinha visto o processo, eu normalmente me reservei no direito de votar após a vista daqueles autos. Mas esse caso, eu vou pedir respeitosamente desculpa desde já aos desembargadores que me antecederam, que pediram vista, bem como os demais que posteriormente possam vir também a pedir, porque da outra vez eu votei no processo e tinha elementos daquele outro processo que me levaram a uma determinada convicção,
e após aquele julgamento há outros elementos que me permitem, portanto, em princípio, já firmar o meu convencimento, sem prejuízo evidentemente, como não será proclamado o resultado na sessão de hoje e como será juntados vários documentos, sem prejuízo depois poder até reformular meu voto se acaso me convencer esse tipo contrário, mas eu vou pedir vênia para antecipar o meu voto. E eu queria, senhor presidente, também fazer um requerimento, bem porque parte do meu voto ele se baseia em elementos que nós temos no outro processo e que penso que podem ser perfeitamente utilizados aqui neste processo. Porque naquele processo de número 495/2013, houve uma nomeação de uma comissão que, no meu entendimento, fez um trabalho muito bom, em termos de levantamento de dados, de consulta à comunidade local, a todos os interessados, né? Óditos advogados, Câmara Municipal, Prefeitura, uma série. E como parte dos embargadores que atuam nesse julgamento hoje não participaram, porque não tiveram acesso a esses dados, exatamente para instruir a minha convicção, para afirmar a minha convicção, eu me baseio também naqueles elementos. É certo que aqueles dados são do ano de 2004, 2013, 2014, mas que não, aparentemente não se alteraram os elementos que ali tem. Por isso que eu vou pedir a Vossa Excelência que traslade, não a pensar, mas que Vossa Excelência traslade para este processo cópia de inteiro teor do processo 00495/2013, 0003, 003 e a concessão de vista aos embargadores seja na esteira que o doutor Marcelo sugeriu. Após todos os documentos, inclusive solicitados pelos demais embargadores, haja vista como. Mas, senhor presidente. Está deferido o requerimento. Obrigado. Senhor presidente. E Vossa Excelência falou de vista para todos? Não, é porque o nosso regimento agora já fala, quando não pede vista, a vista já é para todo mundo. Quer dizer, não tem vista sucessiva mais como não tem. Anteriormente a vista é para todo mundo, né? Então quem pedir vista vai já ter acesso a ela, se desejar. Senhor presidente, inicialmente, a análise que eu fiz dessa questão é que a turma recursal de Juiz de Fora, ela foi criada por uma resolução que foi descentralizada uma turma para Juiz de Fora. Portanto, e os desembargadores que atuam na turma recursal de Fora, atuam também nos demais órgãos desse tribunal, nas sessões individuais e também no pleno, que estão localizados aqui na sede. Então, eu não vejo como se tratar de remoção compulsória de desembargador, a transformação da turma recursal de fora da 11ª turma na forma proposta por Vossa Excelência. É só uma ponderação, evidentemente não está sendo votada agora, né, mas é só uma primeira análise que eu fiz da questão. Mas eu queria aqui, senhor presidente, justificar por que eu vou o meu voto. Primeiro, que aquela comissão, os dados que tem nessa comissão foram, primeiro, o custo médio anual de processo informado pela Secretaria de Coordenação Financeira, que estão as folhas 1.214 e 1.223 versos daqueles autos que eu estou pedindo para trasladar para este processo. Utilizando o critério de somatório de despesa pelo número de processos solucionados, Belo Horizonte, R$ 27,14, Juiz de Fora, R$ 107,30. Ou ainda utilizando o critério de somatório de despesa pelo quantitativo de autos distribuídos, Belo Horizonte, R$ 28,09 e Juiz de Fora, R$ 104,36. Que eu tenho informação, esses dados não se alteraram de lá para cá, para menor. Portanto, esse custo continua, se não aumentou, de lá até hoje. Portanto, economicamente, eu entendo que se mostra inviável a manutenção da turma recursal de fora. Eu não vou nem adentrar aqui a questão de diária, de trocamento, não, porque isso não foi objeto de levantamento naquela sentada. Naquela oportunidade, o levantamento de processo que foi feito, que estava às folhas 1.220 da parecer da comissão, foi que Belo Horizonte tinha, o gabinete de Belo Horizonte, 1.794 processos, Juiz de Fora, 1.608 processos, ou seja, isso em 2013, quase 10% a menos que os gabinetes de Belo Horizonte. Em 2014, gabinete de Belo Horizonte, 1.615 processos, Juiz de Fora, 1.569 processos.
Depois do julgamento, daqui nós ficamos sabendo que tinha um volume de processo lá que estava retido e que foram retribuídos pelo mutirão. Quer dizer, provavelmente isso não podia variar. Mas o que nós tivemos, o impacto, eu falo que não, que eu partilho da primeira sessão de individuais, nós chegamos numa época que todos os processos de mandado de segurança eram distribuídos para desembargadores que atuavam em Juiz de Fora e que atuavam na turma recursal de Juiz de Fora. Ou seja, aquele desembargador da turma recursal de Fora que participava da primeira SDI viraram relator de quase todos os mandados de segurança. Nós tivemos sessões que aconteceu que o juiz estava substituindo, a pauta era praticamente desse juiz que estava substituindo o desembargador, porque os mandados de segurança eram todos distribuídos para ele, quebrando, me parece, aqui, um próprio desequilíbrio e a questão do juiz natural, porque já sabia quem seria o relator do mandado de segurança. E me parece, as informações que eu tive também, é que esse fato também estava acontecendo na sessão de segunda sessão de individuais, no tocante às ações decisórias. Hoje, agora nos últimos meses, essa questão, depois, foi no início desse ano nós tivemos esse problema. Depois, março, abril, mais ou menos, voltou ao normal. Provavelmente deve ter havido um acréscimo lá de distribuição de processo de fora para dar essa equalizada. Não sei como funcionar, mas hoje não tem. Mas essa questão, com a nomeação do quarto desembargador para Juiz de Fora, provavelmente ela vai se acentuar. Porque o nosso regimento interno prevê que você tem que compensar. Se você recebe processo mesmo na turma, você tem que compensar no órgão fracionário, no órgão dos individuais. E aí nós vamos ficar numa situação em que o jurisdicionado fica prejudicado. A outra questão é que a comissão, quando enviou ofício para vários órgãos, nós tivemos das subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, abrangido pela instituição de fora, 4 subseções responderam. 3 foram pela extinção e 1 pela manutenção. Ou seja, 75% das subseções que manifestaram foram naquela oportunidade pela extinção. Eu estou dizendo isso porque são os dados da comunidade, porque nós tivemos aqui na sustentação oral pessoas da comunidade defendendo que deveria ser mantido. Que é essa vontade da comunidade. E aqui eu estou falando dessa questão. Houve também um plebiscito na Ordem dos Advogados do Brasil, está as folhas 1170, em que votaram os advogados abrangidos pela jurisdição. E aqui vale salientar que votaram advogados militantes na esfera trabalhista e também não militantes na esfera trabalhista. Nós tivemos 621 votos a favor da manutenção e 597 contra, ou seja, uma diferença de 24 votos. A Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, a MAT, que representa os advogados que efetivamente militam no trabalho, manifestou-se nos autos, conforme o documento era juntado, pela extinção da turma recursal de fora. Os sindicatos que responderam ao ofício da comissão, que foram 55, 28 responderam pela manutenção e 27 pela extinção, valendo ressaltar que pelos levantamentos constantes da folha 1041 vs 1046, que destes 25 sindicatos representando os empregados são pela extinção e 19 representantes empregadores pela manutenção. Ou seja, os representantes dos trabalhadores, que são aqueles que percentualmente, em número maior, procuram a Justiça do Trabalho para verem reparados seus direitos violados, manifestados pela extinção da turma de fora. Ou seja, aquele que seria o maior interessado, que seria o trabalhador, que em princípio teria, em tese, interessado, ele manifestou-se, né, o seu sindicato representativo, pela extinção. Esses dados, senhor presidente, estão todos no parecer da comissão, os elementos que estão naqueles autos. Agora, além desses fundamentos, que já estavam naquela comissão, eu acrescento outros. É que, conforme amplamente divulgado no site desse tribunal, após aquele julgamento, nós tivemos uma alteração. Ou seja, no decorrer do ano de 2005, foram instalados o sistema de processo eletrônico nas principais varas de trabalho abrangido pela jurisdição da turma recursal de fora. Notadamente, as varas de trabalho em Juiz de Fora, foi dia 15 de abril de 2015, varas de trabalho de Mulher e Ubá, no final do mês de abril de 2015, vara de trabalho de Ponte Nova, em agosto de 2015, e Cataguases, em outubro de 2015. Sendo certo que, deixando em 2016, todas as varas de trabalho de Minas Gerais, que são abrangidos pelo PJE, de forma que todos os processos ajuizados neste ano, que tramitam neste tribunal e também no Tribunal de Fora, né, se dá pelo meio eletrônico. E por que a importância disso? Porque uma das questões que justificou a criação era do judicionário ter acesso ao processo.
tribunal. E aí, hoje, com o PJ, ele tem acesso a esse processo. E mais, ele tem acesso, e ainda que não tivesse o processo físico remanescente, quem tem acesso, o que se faz no judicial? Você tem a sustentação oral, não é? Que hoje está suspenso por hora a questão da sustentação oral à distância, mas que em médio prazo certamente retornará, o que possibilita essa visão. No mais, o recurso de revista que ele está vem aqui para a capital, não fica lá. Se for um processo de mandado de segurança ou ação incisória, é na capital, não é em Juiz de Fora. Então, quem vai ao tribunal são os advogados das partes interessadas, normalmente fazer o sustentação oral, que é facultativo, não é obrigatório. E o percentual de sustentação oral que nós temos pela média do julgamento, tanto dessa turma quanto da acusação, ele é infinitamente inferior ao número de processos julgados. Esse é um dado, né? Além disso tudo, senhor presidente, é fato público e notório, né, o corte orçamentário que nós tivemos, né, e que a crise financeira que atravessa esse tribunal, né, e que demonstra que houve a necessidade de contenção de gastos, e entendo, pelas razões acima expostas, que com a manutenção da dúvida continua esses gastos e que devem ser evitados. Portanto, se foi conveniente, à época, a criação, no ano de 2007, né, a criação da turma descentralizada de fora, tenho que hoje, com o PJE, com todas as questões já alinhadas, com o custo que isso tem, não se justifica mais a manutenção daquela turma descentralizada. Portanto, senhor presidente, eu, respeitosamente, pelas razões acima, e também adotando as razões expostas por Vossa Excelência e daqueles desembargadores que me antecederam, que votaram que entenderam que não é conveniente a turma execução do Estado de Fora, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, desembargador Ricardo Morales, no sentido de não ser mantida a turma descentralizada de fora, determinando que se adote as providências necessárias para que a referida turma volte a integrar a estrutura do Tribunal do Trabalho da Região em Belo Horizonte, transformando-a na 11ª turma, revogando, portanto, a resolução administrativa número 66 de 2007. É com essas razões que voto, senhor presidente, sem prejuízo de, na sessão posterior, modificar ou aditar o voto do exposto. Muito obrigado. Desembargador Bozon. Presidente, eu continuo achando que a votação não deveria ter sido sequer iniciada datamente. Vossa Excelência vai aguardar até porque eu acho que, por hora, sob pena de estarmos cometendo atentado processual, como eu disse, não poderia ser iniciada a votação. Desembargador Milton Vasques. Senhor presidente, eu poderia até aguardar oportunamente para me manifestar depois à vista dos ilustres colegas desembargadores, mas já vou proferir antecipadamente meu voto, primeiro referendando a manifestação do ilustre desembargador Bozon, porque eu também entendo que sem dados concretos para que fosse justificada essa conveniência e oportunidade, não existe verdadeira conveniência e oportunidade. Senhor presidente, também não existe conveniência e oportunidade se o ofício NDF-JF 021-2016, datado de 16 de agosto de 2016, pelo juiz diretor do núcleo do foro, juiz titular da 4ª Vara de Trabalho de Juiz de Fora, Dr. Leverson Bastos Dutra, informa que existe espaço físico para que a turma descentralizada se desloque para aquele fórum, o que significa custo zero em termos de locação imobiliária. Por outro lado, também, e para efeito do artigo 93, inciso 10º da Constituição Federal, eu me reporto ao que foi sustentado da tribuna pelos 4 ilustres advogados, requerendo a Vossa Excelência que seja transcrita a gravação por certidão para juntada no processo para justificar a minha motivação.
Desembargador Milton, só um esclarecimento. Vossa Excelência que faça a transcrição da sessão? Sim, porque eu acato integralmente o que foi dito pelas brilhantes sustentações orais dos advogados. Ah, sim. Eu endosso. Porque a conveniência do tribunal também passa pela conveniência dos outros operadores do direito. Conforme a Constituição Federal, os advogados são essenciais à administração da justiça. Portanto, os argumentos deles não podem deixar de ser ignorados, porque eles também fazem parte da administração dessa justiça. Mais alguma coisa, desembargador? Só isso? É o suficiente. Desembargadora Ana Maria. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência pela transformação da turma recursal de Juiz de Fora para a 11ª. Desembargador Marco. Acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Cecília. Também acompanho Vossa Excelência. Desembargador Paulo Maurício já deixou o pedido de vista. Vamos lá, desembargador Manuel Willi e desembargadora Maristela. Presidente, eu acompanho integralmente o relatório de Vossa Excelência e endossando também todos os meus pares que foram por o relatório. Desembargadora Tantelli. Senhor presidente, eu antecipar meu voto também. Eu fiquei por cerca de 6 meses lotada na turma recursal Juiz de Fora, quando ingressei nessa casa. E gostaria de registrar que os servidores que lá encontrei são servidores altamente qualificados, com grau de comprometimento e dedicação que não é fácil de se encontrar. E gostaria de citá-los nominalmente, em especial a Cristina, a chefe de gabinete, uma servidora completamente dedicada ao trabalho e ao gabinete, a Aline, assessora espetacular, o Luciano, a Cristina, o Marcos, a Isabela, o Rodrigo, Luísa, a Rafaela, todos eles servidores assim exemplares. E eu sempre me preocupei muito com esse drama, que é um drama, um verdadeiro drama, e me sensibilizo muito com o destino desses servidores. E analisando o assunto, ficou claro que o PJE, hoje em dia, é capaz de absorver esses servidores. Então, essa questão dos servidores, né, da lotação dos servidores, seria superado. Então, eu entendo que, diante desse corte orçamentário gravíssimo que nós nos encontramos, diante dessa dispensa de todos os estagiários, de inúmeros terceirizados, diante do rompimento do contrato com a FENES, em que inúmeros servidores, inúmeros trabalhadores foram dispensados e que não encontrarão dificilmente encontrarão outro posto de trabalho, diante disso tudo, e considerando que, a meu ver, esse problema dos servidores, da lotação deles será superado, considerando também tudo que o doutor César falou, eu voto integralmente com o voto de Vossa Excelência, pela extinção da turma recursal. Pois não, senhor